Estamos na véspera do encerramento de uma série de mensagens, e talvez você que está aqui comigo já há algum tempo tenha participado de todas elas, talvez seja a sua segunda, alguns, como anunciamos, é a primeira vez, mas quer dizer que domingo que vem estaremos encerrando essa série de mensagens tão preciosa, uma vida com propósitos. Sim, na nossa vida, nós precisamos encontrar o propósito. Podemos ter objetivos, podemos ter sonhos, e isso é uma realidade. Talvez alguém viva a vida sem se preocupar com o amanhã. Eu quero crer que não é o seu caso, pelo menos aqueles que já desfrutam de uma certa maturidade. Mas sonhos, intenções, projetos pessoais jamais se assemelham àquilo que se estabelece no coração de Deus, que diz respeito à minha e à sua vida, que são os propósitos de Deus. E essa série de mensagens vem falando e nos ensinando e nos apontando: olha, Deus tem propósitos para nós. Porque um homem, uma mulher sem propósitos é um navio que não tem leme, que sai a navegar e não conseguirá chegar a um destino. Vai desfrutar de uma navegação, vai talvez passar por lugares, mas não saberá e não chegará a um destino estabelecido. E Deus tem para cada um de nós um propósito muito especial. O propósito de Deus, você precisa entender, diz respeito ao amor dele por mim e por você. Porque só entendendo um Deus que ama, só entendendo um Deus que é Pai amoroso, conseguiremos entender que esse Deus estabeleceu para mim e para você propósitos. Ele quer, nas nossas vidas, nos levar a lugares, a momentos, a destinos, que segundo a concepção da sua vontade, são lugares bons, agradáveis e perfeitos. Cumprir a vontade de Deus é entrar num ambiente que é bom, agradável e perfeito, porque a vontade de Deus é traduzida na sua palavra com essas três características. A grande dificuldade quando nós falamos de propósitos de Deus é que são conflitantes com as nossas expectativas humanas. O propósito de Deus muitas vezes bate de frente com aquilo que eu e você estabelecemos segundo a inclinação do nosso coração. Muitos definem projetos pessoais, e eu quero também entender que de uma forma racional, ninguém projeta fracasso aqui. Você não acordou num dia da sua vida e pensou: serei um homem e uma mulher fracassada, serei alguém sem nenhum tipo de construção na vida. Não, você de alguma forma projeta, sonha, ambiciona algo bom para você. Mas a Bíblia fala que o nosso coração, ele é enganoso. Então tudo aquilo que eu e você projetarmos para nós, fundamentado na inclinação do nosso coração, não nos levará no lugar perfeito, conforme um propósito de Deus. Na primeira semana, nós vimos a grande pergunta que diz: para que estou na terra? Qual o sentido da minha existência? Por que Deus me criou? E talvez seja ainda a grande pergunta de alguns aqui, a grande pergunta da humanidade: qual o sentido da vida? Como explicar a minha existência? Falamos sobre isso na primeira ministração. Na segunda, vimos que fomos planejados para agradar a Deus. Quando Deus criou você, Ele introduziu em você uma configuração que ela é comum a todo ser humano, mesmo aquele que ainda não entregou o seu coração a Cristo Jesus. Ali dentro, no coração, no interior do homem, existe algo dos céus, que quando ele encontra
o propósito de Deus para a sua vida, há uma conjunção perfeita e há um entendimento. Fui planejado para agradar a Deus. E tudo que sou, toda a minha existência, tudo o que faço, deve traduzir algo que agrade o coração de Deus. Na terceira semana, vimos que um dos propósitos de Deus também é ser parte da família de Deus. É o que esses irmãos que nós apresentamos decidiram. Olha, eu quero fazer parte da família de Deus. Isso aqui não diz respeito exclusivamente à salvação, diz respeito ao entendimento. Olha, há um lugar para você congregar, há um lugar para você em conjunto com pessoas diferentes de você, que pensam diferente de você, que têm uma particularidade única e exclusiva, mas tem algo que nos une. Toda a diversidade que se traduz em cada um de nós aqui, tem algo que nos une: o amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso que é importante congregarmos, estarmos juntos. Nesse momento, um está fortalecendo o outro, um está intercedendo pelo outro. No momento em que estamos juntos, olhamos para o corpo de Cristo, entendendo que esse ajuntamento não é um propósito de homens. Esse grupo que está aqui não foi uma ideia de homens, não, nasceu no coração de Deus como um propósito para a minha e para a sua vida. Na quarta semana nós vimos que um outro propósito é ser parecido com Jesus. Como eu posso ser parecido com Jesus? Se a ciência não definiu qual é a imagem física de Jesus. Nós falamos inclusive que essas pinturas, essas figuras que você encontra nos museus, não traduzem a realidade física de Jesus. Isso fica para o imaginário do homem. Mas então como ser parecido com Jesus? Porque não é sobre ser parecido fisicamente, não é a semelhança física, é saber que quando você vive um propósito de Deus, segundo um propósito de ter Jesus caminhando com você, de receber Jesus no seu coração e se permitir ser conduzido por Ele através do Espírito Santo, somos parecidos com Ele, somos parecidos com Jesus. Sabe como? Sabe qual é a forma mais forte, determinante de identificar se somos ou não parecidos com Jesus? Quando nós conseguimos amar como Cristo amou. Esse é um grande desafio. Amar inclusive aquelas pessoas que não nos amam. É um propósito de Deus para a sua vida, que todas as suas atitudes, que tudo o que você é, do jeitinho que você é, quando entrega o seu coração a Jesus, você começa a se parecer com Ele. Ele começa a modular a sua vida, o seu coração, e você vai se transformando. Domingo passado, falamos sobre servir, também o propósito de servir, e entendemos que quando somos chamados para uma nova vida em Cristo Jesus, isso tem que nos impulsionar para ações, atitudes que traduzem a transformação. Porque na vida você faz coisas, na vida você tem um dinamismo. Quem gosta de jogar futebol, gosta de jogar futebol. Quem gosta de pescar, gosta de pescar. Há particularidades que nos identificam. Então, quando eu entendo o propósito que é servir a Deus, isso não quer dizer que eu vou mudar sem uma perspectiva espiritual, vou mudar a minha vida sem entendimento de que Deus quer mudar aspectos que são relevantes. Se você gosta de pescar, você será um crente pescador. Você vai na pescaria, mas vai cumprir um propósito, que é o que nós vamos falar aqui hoje, sobre evangelismo. Se você gosta de futebol, você vai continuar gostando de futebol. Mas sabe o que você não pode gostar mais?
é do pecado. Quando você entende que servir a Deus é tanto servir na igreja como servir fora da igreja. Tem gente que serve na igreja e não serve a Deus. Sabiam? Tem gente que pode estar servindo num ministério e não necessariamente estar servindo a Deus. Porque se estiver servindo da forma errada, com o coração errado, está só cumprindo uma agenda, está só executando uma atividade, talvez porque queira reconhecimento, talvez porque queira agradar a Deus através do seu serviço. Mas servir a Deus é diferente, porque quem serve a Deus serve aonde está, aonde existe. Servir a Deus diz respeito a ser agente do reino dos céus aonde estiver. E hoje vamos falar de mais um propósito: trazendo outros para Jesus. Hoje nós vamos falar de um grande chamado, de uma grande comissão que Jesus deixa para todos nós. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Atos 20, 22. Deus começou, e eu e você estamos dando, ou deveríamos estar dando continuidade. O Senhor começou a obra de redenção, o Senhor estabeleceu em Cristo Jesus o nascedouro da igreja. Há um comissionamento de Cristo para os seus seguidores, e essa obra não é restrita àqueles homens. Fosse assim, nós não estaríamos aqui. Homens e mulheres que ouviram o chamado de Jesus e empenharam a sua vida, literalmente falando, sobre risco de morte e de perder o que tinham, entenderam o chamado de um propósito de ganhar vidas. Se eu e você estamos aqui, é porque os mártires da fé, sem medo da morte, sem temor à morte, foram obedientes ao chamado de Jesus. Deus está atuando no mundo e quer que eu e você nos juntemos a Ele. E há uma missão nesse mundo. Há uma missão para eu e você cumprirmos. Dentro da igreja nós somos ministros. O que é um ministro? É aquele que está ali para servir. Todos aqui estamos para servir. Ministros não são aqueles que são identificados como tal. Eles trazem em si uma autoridade, mas eles sabem que o exemplo de Jesus é: se você quer ser maior, seja servo. Então todos somos ministros nesse ambiente, um servindo ao outro. Mas lá fora dessas quatro paredes, nós somos missionários. O melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la em favor de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. Tem gente que está empenhado em ter coisas, e quando a vida se esvai, aquelas coisas que foram tão valorosas, que ele dedicou a vida para conquistar, simplesmente desaparecem. Eu sou nascido e criado nessa cidade. Meu pai está sepultado aqui, e eu consigo me lembrar de alguns nomes da minha infância e da minha adolescência, que eram pessoas de alta relevância social, nomes, famílias que eram reconhecidas como relevantes na sociedade de Penápolis. Desapareceram. Todo aquele legado virou fumaça.
Então, ao invés de investir em coisas, talvez eu e você devêssemos entender que o nosso maior chamado é investir em vidas, é dedicar a nossa vida para alcançar vidas. Então entenda que você foi feito para uma missão. Deus, quando criou você, quando olhou para você, atraiu você no amor de Cristo, estabelece para todos nós uma missão. Ninguém está isento. É como numa batalha, num conflito, em que não há possibilidade de declararmos que somos neutros, ou que não vamos pegar em armas. A missão do Senhor é para todos, e começa a partir do entendimento de quem é Cristo Jesus. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18, Jesus falando: olha, o Pai me deu uma missão. A missão que eu recebi, eu transferi para aqueles que comigo caminharam. E esses, por sua vez, retransmitiram a mesma missão. Mas quando a gente fala de missões, o que lhe vem à cabeça? Qual o imaginário que você tem? Eu me lembro quando eu era garoto, e nós recebíamos na igreja missionários. O estereótipo, a imagem que eu tenho, que eu sempre tive de missionários, eram aqueles homens, mulheres, que estavam em povos indígenas, que estavam em terras distantes, que estavam levando o Evangelho de Jesus em lugares bem distantes, bem difíceis. Eu tenho uma tia, já é falecida, ela foi missionária no sertão brasileiro. Então eu não sei qual é o imaginário, qual é a referência que você tem sobre missões, mas a palavra missão, na sua raiz latina, é enviar. Ser cristão também consiste em ser enviado ao mundo como representante de Jesus. Certamente, nações precisam ouvir do Evangelho. Recentemente, à luz dessa tragédia que aconteceu no sul do país, eu fiquei sabendo, eu desconhecia, que aquela região tem muitos municípios que não tem um trabalho evangélico. A gente fala assim, olha, o sertão é carente, o sertão, aquelas localidades distantes, os ribeirinhos, são carentes de serem alcançados. Mas nós temos aqui no sul do Brasil, uma região altamente desenvolvida, cidades que não têm um trabalho evangélico. Então entender que eu e você somos enviados como representantes de Jesus. Ah, pastor, mas é para esses lugares? Quem sabe? Quem sabe aqui nos jovens ou no coração de alguém queima a chama do Evangelho para ser um missionário em terras distantes, em povos não alcançados. Eu li recentemente um livro chamado O Homem do Céu, um livro bastante antigo, fala de um jovem que se converteu na China comunista com 16 anos, e toda a trajetória da perseguição que ele sofreu pela cruz de Jesus, ali naquele país que é tão fechado. E assim como a China, nós temos outros países, e nós temos povos que não são alcançados. Então pode ser que seja para esse lugar, mas sabe, desconstruindo essa imagem de um missionário que só foi enviado a povos distantes. Olha, eu estou dizendo que eu e você somos enviados, eu e você temos uma missão. Isso quer dizer que eu e você somos missionários, missionários de Deus, para levar o Evangelho de Jesus, aonde? Aonde estivermos, aonde estivermos. Penápolis tem o quê? 63 mil habitantes? Eu acho que ficamos aí nesse número há muito tempo,
63 mil habitantes. Vamos arredondar para fazer conta mais fácil. 60 mil habitantes. Se, agora aqui sendo muito generoso, se metade da população de Penápolis for evangélica, considerando inclusive católicos, se metade, de alguma forma, já ouviu falar do Evangelho de Jesus, quantos sobram? 30 mil. E olha que nós não temos nem de longe 30 mil evangélicos em Penápolis. Então não precisamos olhar para os povos distantes. Tem missão para você levar o Evangelho de Jesus na sua própria família, na sua própria casa, no seu trabalho, nos ambientes em que você está. Entenda que somos comissionados. Há uma missão de Deus para cada um de nós, para representarmos Cristo Jesus. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os estou enviando ao mundo. O mundo pode ser as nações? Pode. Mas o mundo é toda pessoa que está perdida, distante do Evangelho de Jesus. E pode ser um vizinho, pode ser alguém do nosso círculo social. Esse mundo não está distante, porque quando a gente distancia as coisas, nós nos acomodamos, o nosso coração fica meio que sem impulsionamento. Está tão distante, eu não tenho como alcançar, eu não tenho como ir, eu não tenho recursos, não conheço a língua. Se bem que quando Deus chama, todas essas coisas Ele resolve. Todas essas coisas Ele resolve. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. A minha missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Quantos poderiam fazer essa declaração que está lá em Atos capítulo 20, versículo 24? A minha missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. A nossa missão é a continuação da missão de Jesus. Jesus ficou 3 anos e meio efetivamente exercendo o seu ministério, e nesses 3 anos e meio Ele construiu no coração de homens e mulheres uma certeza determinante na sua palavra, uma certeza inabalável no seu propósito de amor. Não fosse isso uma realidade, não estaríamos aqui hoje. Então a minha missão, a sua missão é dar continuidade àquilo que Pedro, Paulo, os apóstolos, os patriarcas da fé, os primeiros cristãos fizeram. Tem que continuar, não pode parar. A missão está dada, a missão de Jesus foi dada para a igreja. Você foi alcançado pela graça de Cristo? No seu coração, de uma forma determinante, consciente, você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Você já entregou o seu coração para Jesus? Você pode declarar que é salvo em Cristo Jesus? Se você morresse daqui a algumas horas, tenha certeza de que estaria na presença do Senhor, passaria a eternidade com o Pai. Se você tem essa certeza, é porque você em algum momento recebeu a graça de Cristo, em algum momento a salvação de Cristo Jesus entrou no seu coração. Isso foi importante para você? Isso tem relevância na sua vida? Eu quero que você faça um imaginário comigo, à luz do que aconteceu com você.
Imagine que você tenha um vizinho, e a referência de vizinho é bastante própria, porque vizinho nem sempre são sociáveis. Eu não sei você, mas eu já tive uns vizinhos complicados, já tive uns vizinhos problemáticos. Mas imagina que você tem um vizinho, de forma aleatória, você tem um vizinho, e esse vizinho está acometido de uma doença terminal. Ele tem uma doença que vai levá-lo à morte, mas você sabe como curar, você tem conhecimento de como ele pode se curar. O que você faria? Você não está doente, na sua casa está todo mundo bem, todo mundo saudável, mas o teu vizinho vai morrer. O que você faria? Mesmo pensando naquele vizinho mais complicado, mais difícil, o que você faria? Porque é sobre isso, é sobre uma decisão. Para aqueles que já foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus, como é que funciona? Se aquilo que você recebeu, que transformou a sua vida de condenado, de aprisionado, de escravo para liberto, de condenado para liberto, para salvo, e para em você, está bom para você? Está bom para nós? Eu recebi, resolvi minha situação, cada um com seus problemas, e fazendo as contas aqui da nossa pequena cidade, conta generosa que fizemos juntos, 30 mil almas na perspectiva de perecerem sem conhecer a Jesus Cristo. Isso é confortável? Isso é aceitável? Porque o pecado nada mais é do que uma doença. O pecado é uma doença mortal. Ele pode não matar o corpo, mas o corpo vai morrer, vai sucumbir. Um dia as células vão entrar em processo de falência. Não é sobre o corpo. São 30 mil almas que, se morrerem sem Cristo Jesus, passarão a eternidade no inferno. Mas eu e você sabemos qual o remédio. Eu e você sabemos como resolver isso. Eu e você podemos apresentar a saída, a solução. É claro que o nosso papel é semear a palavra. Quem vai convencer é o Espírito Santo, mas silenciar não vai ajudar. Você recebeu, mas nós não queremos transferir isso. Não há uma missão? Não fomos comissionados? Em Mateus capítulo 28, 18 a 20, olha o que Jesus fala. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse, é como se eu dissesse, olha, Jesus nessa noite está nos dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem conhece a palavra entende que esse texto é identificado como a grande comissão. Comissão é um direcionamento, comissão é uma ordem. Então eu quero declarar que isso aqui não é a grande sugestão. Comissão é uma ordem. Vão e façam. Portanto, vão e façam. Olha, se você não tiver nada para fazer, se você tiver de boa, tiver nada mais importante, você não tem nenhuma série da Netflix para você zerar, se você não tem aí uma outra
atividade mais importante e não for te incomodar, vai fazer discípulo, vai falar do amor de Jesus. É isso? A tradução dessas palavras é para esse entendimento? Certamente que não. Então Jesus não está sugerindo para você, Jesus está dizendo, vai e faça. Sabe por quê? Porque se você e eu fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, é porque alguém ouviu essas palavras e entendeu, eu vou fazer. Então alguém na minha infância pregou o Evangelho, apresentou o plano de salvação, apresentou para mim Jesus Cristo como a única possibilidade da minha salvação, e eu fui alcançado. A sua história pode ser diferente, mas alguém foi instrumento e foi obediente a essa comissão e disse, eu vou obedecer. E eu e você? Porque já quero desconstruir uma expectativa no seu coração. Pregar o Evangelho não é atividade do pastor. Pregar o Evangelho não é atividade do pastor. Quem multiplica a ovelha não é o pastor. Quem ganha a ovelha é a própria ovelha. Então, se nós quisermos expansão do reino dos céus, nós quisermos alcançar vidas, você é agente ativo, indispensável. O cristão que não cumpre sua missão, tão somente ele está em desobediência. Não é opção. Jesus não deu isso como uma sugestão. Você é livre para silenciar, para se aquietar, para não se sensibilizar, para, como fez aqueles homens diante do caído, daquele que está caído à beira do caminho, que foi atacado pelo salteador. O sacerdote passou, não é comigo. O levita passou, não é comigo. Mas passa uma alma sensível, passa aquele que entendeu, é o meu chamado, socorrer aqueles que estão à beira da morte, socorrer aqueles que estão à beira do precipício da morte. Eu farei. Você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus? Você foi alcançado pela graça do Evangelho de Jesus? Tem gente que também precisa ser alcançado. Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão, e você não lhes disser que mudem sua conduta, eles morrerão em seus pecados, mas considerarei você responsável pela morte dele. Ezequiel capítulo 33, 18. Havia uma figura nos tempos do Antigo Testamento que era o atalaia. Atalaia era aquele que ficava posicionado, observando a movimentação fora da cidade. E a responsabilidade do atalaia era dar alerta, porque a cidade poderia ser atacada, exércitos inimigos poderiam vir, e ele ficava numa posição que ele conseguia ver de longe, e a função dele era dar o alerta: olha, tem um perigo chegando. A função dele era dar o alerta. Se as pessoas se movimentarem, iam se movimentar ou não, se as pessoas iam se preparar ou não, não era a responsabilidade dele, ele não podia ser responsabilizado. Mas se ele visse o perigo chegando e não desse o alerta, a responsabilidade é dele. Vocês estão conseguindo entender que há um chamado para sermos atalaias do Evangelho de Jesus? Há um chamado para darmos o alerta para as pessoas que estão em perigo de morte,
sem saber, estão saudáveis, estão vivendo a plenitude da sua vida social, mas sem Cristo Jesus, perigo de morte, perigo de morrerem sem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, cumprir essa missão não pode ser um fardo. Cumprir essa missão é uma alegria, é um privilégio. Não há privilégio maior do que ser um agente da palavra do Senhor. Não há privilégio maior do que evangelizar. Sabe, a nossa missão envolve dois grandes privilégios. Dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Isso não é pouca coisa, porque Deus, olha, Jesus quando nos comissiona, Jesus quando dá essa comissão, Ele já fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então a autoridade está comigo, eu posso comissionar você, eu tenho essa autoridade. E o que Ele fala no final? Eu estarei com vocês. Então nós somos, quando nos propomos a obedecer, nós somos cooperadores de Cristo. Nós estamos cooperando com Cristo. Há uma ajuda mútua. Você não está sozinho. É desafiador? Claro que é desafiador. As pessoas não vão querer ouvir, vão rejeitar, os teus amigos poderão rejeitar, vão querer se afastar de você, vão taxar você, de rotular você, de um monte de situações, de nomes. Ah, agora você está bitolado, ah, agora você é fanático. Sim, você tem que ser fanático, tem que ser fanático por Cristo. Há povos e culturas que homens e mulheres, sendo coerentes com a sua fé, entregam a sua vida, se explodem, vão à guerra, são fanáticos naquilo que creem, mesmo que não seja a verdade do Evangelho de Jesus. Agora, quando conhecemos a verdade libertadora do Evangelho de Jesus, temos que respeitar, vamos respeitar o espaço. Não podemos ser incisivos, não podemos ser invasivos. Você sabe, todas as vezes que a igreja não se posiciona para atacar e tomar à força, os espaços que pertencem ao Senhor, e nós recuamos, e nós ficamos amedrontados, acovardados, sabe o que o inimigo faz? O inimigo fala: tá legal, tá ótimo, deixa comigo, eu fico com esse espaço. Você não faz, deixa que eu faço, só que eu vou fazer do meu jeito. Você não traz a palavra de salvação? Tranquilo, eu vou levá-los à perdição. É sobre isso. Se nós não nos posicionarmos e entendermos que há uma missão de sermos evangelistas, de levarmos ao Evangelho de Jesus, as pessoas vão se perder. Segundo, compartilhe o seu testemunho de fé. 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 8 diz o seguinte: pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso que falemos mais nada. Na linguagem da Bíblia, a mensagem, sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação.
Sabe qual é a sua maior mensagem? Porque alguns podem se posicionar como Moisés, né? Deus traz uma grande comissão para Moisés, para ser o arauto da palavra de Deus. E Moisés fala: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não falo direito. E quando a gente fala de uma missão de evangelizar as pessoas, pastor, eu não sei falar, eu nem conheço muito a Bíblia, eu não sou letrado, eu não sou culto, eu não diz respeito ao que você não é, filho. Você é salvo em Cristo Jesus, a graça do Evangelho de Jesus te alcançou. Então deixa eu falar uma coisa, não é sobre o que você vai falar, é sobre a vida que você vai viver. Porque as pessoas, antes de ouvir a sua palavra, têm que ver na sua vida a transformação que o Evangelho de Jesus promove. Porque falar e não viver é terrível, é hipocrisia, é, na verdade, uma mentira. Eu subo aqui para falar do amor, para falar que somos chamados para amar, porque Jesus Cristo amou. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu odiando meu irmão, eu no meu coração destilando ódio por esse ou por aquele, o que eu estou fazendo? Se eu não demonstrar, se nós não demonstrarmos pela nossa vida a essência da missão, que é divulgar, propagar, anunciar o amor de Jesus, que transforma, que salva e que restaura, através daquilo que Ele fez na minha vida, serão só palavras. Serão só palavras. E olha, o diabo adora a hipocrisia, porque ele pega a hipocrisia e derruba. Ele derruba. Quando você se tornou um cristão, tornou-se um mensageiro de Deus, e a sua vida, essa é a maior mensagem. Deus quer falar ao mundo usando a sua vida, não necessariamente a sua boca. Por isso que o testemunho tem um peso de valor inquestionável. Há pessoas que não acreditam na Bíblia? Sim, tem muita gente que não acredita na Bíblia. Tem gente que não acredita em Deus. Sim, tem gente que não acredita em Deus. Mas quando um filho, uma filha de Deus se levanta para dizer: olha, deixa eu falar para você, a minha vida antes de conhecer a Cristo, a minha vida conjugal era uma miséria, a minha vida conjugal era um inferno. Eu e minha esposa vivíamos a nos degladiar, vivíamos nos combatendo, éramos inimigos. Olha, antes de conhecer a Cristo, o meu relacionamento com os meus filhos era terrível. Eles não me amavam, eu não conseguia manifestar amor sobre meus filhos. Olha, antes de conhecer a Jesus, a minha vida financeira era um caos. Olha, antes de conhecer a Jesus, eu vivia o pior cenário possível e imaginável. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para você, você que não acredita na palavra, você que não acredita em Deus. Quando eu entreguei o meu coração a Jesus, olha o que Ele fez na minha vida conjugal, olha o que é o meu casamento, olha o que Ele fez no meu relacionamento familiar, olha como é o relacionamento que eu tenho hoje com meus filhos. Olha, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, olha o que Ele fez, olha como Ele organizou a minha vida financeira. Não dá para questionar. Por isso que o testemunho de vida fala mais alto do que palavras, porque até o infiel, até aquele que não acredita, até o ateu, até aquele que desacredita das coisas espirituais, não pode questionar se você mostrar transformação. Então o poder do testemunho é tremendo. O testemunho é a história de como Cristo transformou a sua vida. Agora, se você não está vivendo de forma diferente, agora, se você tem declarado uma coisa e mostrado com a sua vida outra coisa, alinhe o teu coração.
porque as tuas palavras não traduzem o que você vive. Você fala que Cristo liberta e você está aprisionado no pecado ainda. Você fala que o amor de Cristo te alcançou e você vive uma vida raivosa. Você é visceral. Alinhe o teu coração, seja coerente. Seja coerente. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam conhecer a Jesus? As pessoas que você conhece, como elas vão conhecer a Jesus através de você? A maior mensagem é a sua vida. Sabe aquele vizinho que vive, todo dia tem uma treta, todo dia tem uma briga? Espero que você não seja esse vizinho. Espero que eu esteja falando de alguém que não seja você. Mas aquele casal que vive em conflito, olham para você, olham para o seu casamento e vem uma transformação. Antes tinha gritaria de um lado e vocês ficavam disputando quem brigava mais, ou ficavam revezando. Hoje é dia deles, irmão. Amor, vamos deixar que hoje é dia deles. Amanhã é nosso dia. Aí de repente a sua casa ficou silenciosa. De repente o pagode que batia solto no final de semana foi trocado, foi substituído por um louvor, adoração. Não tem mais o churrasco regado a cervejinha. Agora tem uma célula na tua casa. Aí o teu vizinho falou: peraí, mas o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu ali. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: o mundo está carente de viver o Evangelho de Jesus. Não se iluda. O mundo está carente de ser transformado, porque as pessoas estão adoecidas espiritualmente e não conseguem encontrar a cura. A cura é Cristo Jesus, e você precisa se ver como agente dessa cura. Se você não abrir a sua boca, as pedras irão clamar. Não silencie, viva, se preciso for, abra sua boca, mas se você viver o Evangelho de Jesus, tenha certeza que você vai estar falando muito mais alto, e você vai estar mostrando com maior autoridade. Viva a vida cristã de maneira excelente, não é meia boca não, viu? Vida cristã é de responsabilidade, é de posicionamento. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a salvação. Existe um padrão para a vida cristã. Esse padrão é estabelecido por Cristo. A referência, o modelo é Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos transformados. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Que tipo de cristão você quer ser? Na verdade, uma pergunta retórica, a resposta fica no seu coração. Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão estamos sendo? Vamos viver a vida cristã no padrão dos céus, de maneira excelente, íntegra. Integridade é aquilo que é inteiro. Se é para ser um agente do Evangelho de Jesus, temos que ser por inteiro, não é só no domingo. Amanhã, lá na sua empresa, como é que rola? Grupinho do WhatsApp com pornografia? Piadinhas? Como é que rola quando nós não estamos nesse ambiente que ele é todo condicionado, né? Todo ambiente espiritual da igreja, ele tem um condicionamento. Ele é condicionado. Então aqui é fácil, aqui é maravilhoso. E amanhã? Com os amigos da faculdade, nos outros ambientes.
A grande comissão é a sua incumbência. E sua parte é o segredo para uma vida que realmente vale a pena. Só vale a pena se for para viver o Evangelho de Jesus. Só vai valer a pena se você for um agente desse reino. Quero caminhar para a conclusão, chamando você para uma reflexão, para que você fale consigo mesmo e no seu coração. O Evangelho de Jesus já chegou na sua vida? Você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus? Você entendeu que sem Cristo Jesus você não é nada? Sem a salvação de Cristo Jesus não tem solução para a sua vida espiritual? Você não vai comprar essa salvação com boas obras, você não vai acrescentar nada, você não vai fazer nada, porque ela é graça, ela já foi oferecida gratuitamente para você. Você entendeu isso? Agora a pergunta é: você já entregou o seu coração a Jesus? Você já decidiu em algum momento da sua vida que Jesus Cristo é a coisa mais importante da sua vida? Que se você morrer sem ter entregue a sua vida a Jesus, não há solução para a sua vida? Acabou? Não tem outra oportunidade? Agora eu faço uma pergunta: quando o Senhor vai te chamar? Quando você vai comparecer perante o Senhor? Qual será o dia que vai findar a sua história nessa terra? Você está preparado? Você tem a certeza de que entregou a sua vida a Jesus, de maneira que se Ele te chamar o momento que for, você tem a certeza que passará a eternidade com Ele nos céus? Porque se te falta a resposta para essa pergunta, você está em perigo. Você está em perigo de morte, como nós temos mais de 30 mil pessoas vivendo essa realidade. Quantos nessa noite desejam entregar a sua vida a Jesus? Fiquem em pé, vamos encerrar. Tem alguém aqui que entendeu essa mensagem e quer tomar a maior decisão da sua vida, e a partir dessa decisão vai ser um agente do reino? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Aonde você está? Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Aqui temos uma senhora. Mais alguém? É só levantar a sua mão, nós vamos aí orar com você. Eu preciso de intercessoras. Rapidamente eu preciso de mulheres intercedendo. Mais alguém? É a maior decisão. É a decisão mais importante que alguém pode tomar. É entregar a sua vida a Jesus. Nada é mais importante na vida do homem. Assim como não há nada mais importante do que ser um agente dessa comissão, desse chamado. Qual é a sua disposição para falar como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Quantos estão dispostos? Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Uma última consideração, um último apelo. E aqui você não precisa se manifestar. Que todos, indistintamente, entendamos que somos chamados, somos comissionados para levar adiante a palavra do amor de Cristo, para sermos agentes do Evangelho de Jesus. Que a sua vida fale, mostre que Jesus faz diferença. Seja essa realidade na sua vida a partir de hoje e enquanto você viver. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos alcança. Obrigado, Senhor,
pela manifestação da sua graça, da sua misericórdia que nos encontra. Muito obrigado, Senhor, porque um dia fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus. Seja, Senhor, manifesto a tua glória, a tua majestade nas nossas vidas e através das nossas vidas, hoje e eternamente. Amém.